Olá, alunos! Estamos começando aqui nossa aula de número 8. Vamos falar um pouquinho aqui sobre potência e tensão. Começando aqui sobre tensão, né? As especificações da fonte de alimentação são geralmente expressas em watts. Para entender o que é um watt, vamos consultar a imagem aqui ao lado, que descreve as 4 unidades básicas de eletricidade que um técnico de informática deve conhecer. Outra equação básica, conhecida como lei de Ohm, expressa que a tensão é igual à corrente multiplicada pela resistência. V igual a IR, né? No sistema elétrico, a potência é igual à tensão multiplicada pela corrente, P igual V vezes I. Vamos ver os conceitos aqui que a gente já vai entender essa fórmula aqui. Tensão. A tensão ela é medida em volts. É a medida do trabalho necessário para deslocar uma carga de um local para o outro. A fonte de alimentação do computador geralmente produz várias tensões diferentes. A resistência, né, medida em ohms, refere-se à resistência ao fluxo de corrente em um circuito. Uma menor resistência permite que mais corrente flua pelo circuito. Um bom fusível tem baixa resistência ou aproximadamente 0 ohms. Corrente é medida em amperes. É a medida da quantidade de elétrons que se deslocam por segundo em um circuito. As fontes de alimentação do computador geram amperagens diferentes para cada voltagem de saída. Esse termo amperagens ele é até meio, polêmico, que apesar de ser medido em amperes, o correto técnico não seria falar amperagem, mas sim a corrente, né? Mas enfim, só para a gente entender. A potência medida em watts, é a medida do trabalho necessário para deslocar os elétrons por um circuito, né, para tensão, multiplicada pelo número de elétrons que passam por aquele circuito por segundo, a corrente, né? As fontes de alimentação do computador são classificadas em watts. Basicamente, para a gente entender, para a gente achar a potência, a gente tem que pegar então a tensão vezes a corrente. Por isso que tem essa formulazinha aqui, ó. P, potência, igual a V vezes I, ou seja, tensão pela corrente. Configuração de tensão da fonte de alimentação. Uma parte muito importante que a gente tem que ter bastante cuidado. Na parte traseira de algumas fontes de alimentação, há um pequeno interruptor chamado seletor de voltagem, conforme mostrado na imagem aqui, ó, esse negocinho vermelhinho aqui, ó. Esse switch define a tensão de entrada da fonte de alimentação, como 110 ou 115 ou 220, 230. Uma fonte de alimentação com esse switch é chamada de fonte de alimentação bivolt. A configuração da tensão correta é determinada pelo país em que a fonte de alimentação é usada. Na verdade, aqui, contextualizando para o nosso país, seria o estado, né? A cada estado a gente tem essa mudança aqui. Em Goiás mesmo é 220, Minas é 110 e por aí vai. A configuração do switch de tensão com uma tensão de entrada incorreta pode danificar a fonte de alimentação e outras peças do computador. Se uma fonte de alimentação não tiver esse switch, ela detectará e configurará automaticamente a tensão correta. Cuidado, não abra uma fonte de alimentação. Os capacitores eletrônicos localizados dentro de uma fonte de alimentação podem reter uma carga por longos períodos de tempo. Essa aqui tem um, mas a maioria das fontes tem dois maiores. E esse capacitor é um pouquinho forte, né? Dá para dar um sustinho, um choque aí para dar um pulinho. Sobre esse switchzinho vermelho aqui, ó, algumas fontes não possuem porque já são consideradas bivolt automático, mas a maioria é esse bivolt aqui manual, digamos assim, né? E o que a gente tem que ter maior cuidado? Um computador às vezes está ligado diretamente em um no-break com estabilizador, com saída 115. E aí a entrada aqui está 115. Se pegar esse computador aqui em 115 e ligar na tomada, ele frita na hora. Agora, se for o contrário, o risco é menor, digamos assim, né? As consequências. Se ele tiver no 220 e for ligado no estabilizador 110, ele não vai chegar a queimar, porque a tensão que ele está esperando aqui é 220, está entrando só 110. Pode ser que ele ligue e que alguns componentes não funcionem por essa falta de tensão. Já presenciei alguns casos dessa inversão que o computador liga normalmente, mas por exemplo, o HD ele não reconhece o HD. Ele liga, aparece a tela da BIOS, mesmo com a tensão errada, mas ele não funciona em sua totalidade. Então sempre que for ligar um computador, verifique essa tensão para evitar danos tanto à fonte quanto a outros componentes. Vou falar um pouco aqui agora aqui sobre tipos de oscilação de energia. Tensão é uma medida de energia necessária para mover a carga de um local para o outro. O movimento de elétrons é chamado de corrente, como a gente já viu nos outros slides. Os circuitos dos computadores precisam de tensão e de corrente para operar os componentes eletrônicos.
Quando a tensão de um computador não estiver precisa ou estável, os componentes do computador podem não funcionar corretamente. As tensões não estáveis são chamadas de oscilações de energia. Os tipos a seguir de oscilações de energia de CA podem causar perda de dados ou falha no hardware. Por exemplo, aqui blackout, né? Perda completa de energia de CA, de corrente alternada, de entrada ali. Um fusível queimado ou transformador danificado ou uma queda na linha de força podem causar um blackout. Se tem um computador ali, a entrada ele queima o fusível. Vai parar tudo de funcionar, né? Ele não vai entrar mais energia na fonte. Um blackout parcial é o nível de tensão reduzido de energia de CA que dura por algum determinado período. Os blackouts parciais ocorrem quando uma queda de linha de força fica abaixo dos 80% do nível de tensão normal e quando os circuitos elétricos ficam sobrecarregados. Ruído, interferência de geradores e raios. Os ruídos geram baixa qualidade de energia, o que pode causar erros em um sistema computacional. Quando a gente fala de sistema computacional, computadores são muito sensíveis a esses tipos de variação. Por isso que a gente tem que usar alguns equipamentos, nos próximos slides, para tentar corrigir isso daí. Pico. Um aumento repentino da tensão que dura por um curto período e ultrapassa os 100% da tensão normal de uma linha de força. Os picos podem ser causados por descargas elétricas, mas também ocorrem quando o sistema elétrico volta após um blackout. E a sobrecarga de energia, um aumento drástico de tensão acima do fluxo normal da corrente elétrica. Uma sobrecarga de energia dura alguns nanosegundos ou bilionésimo de segundos e pode ser fatal às vezes. Né? Dispositivos de proteção de energia. Para a gente evitar aqueles problemas no slide anterior, temos que usar esse tipo de equipamento aqui. Um supressor de picos, né, linha de filtro de linha, ajuda a proteger contra danos causados por surtos e picos. Um supressor de picos desvia para o solo a tensão elétrica excessiva que está na linha. A quantidade de proteção oferecida por um protetor de surtos é medida em joules. Quanto maior a classificação de joule, mais energia com o tempo que o protetor de surtos de tensão pode absorver. Quando o número de joules é alcançado, o protetor de surtos não fornece mais a proteção e precisa ser substituído. UPS, mais conhecido como no break, protege contra os possíveis problemas de energia elétrica, fornecendo um nível constante de energia elétrica para o computador ou outros dispositivos. A bateria é constantemente recarregada enquanto o no-break está em uso. O no-break proporcionará qualidade constante de energia quando ocorrerem blackouts ou blackouts parciais. Muitos no-breaks podem se comunicar diretamente com o sistema operacional do computador. Essa comunicação permite que o no-break desligue o computador com segurança e salve os dados antes que o no-break perca toda a bateria. Tanto computador quanto servidores, tá? Esse SPS aqui seria fonte de alimentação standby. Protege contra problemas de energia elétrica, fornecendo uma bateria de backup à fonte de alimentação quando a queda de tensão da entrada fica abaixo do nível normal. A bateria fica em standby durante o funcionamento normal. Quando a tensão é reduzida, a bateria abastece o inversor de energia com alimentação de CC. O inversor, por sua vez, converte a alimentação de CC em alimentação de CA para o computador. O inversor não é tão confiável quanto o no-break devido ao tempo necessário para trocar para a bateria. Se a troca do dispositivo falhar, a bateria não conseguirá fornecer alimentação para o computador. De acordo com os fabricantes de no-breaks, nunca conecte a impressora a laser no no-break, pois ela pode sobrecarregá-lo. Detalhe nisso daqui, ó, já vi muitos casos de pessoa colocando uma impressora em no-break, não suporta. O no-break tem que ser muito superdimensionado para suportar uma impressora a laser. Quando ela liga ali o fusor dela, ela consome muita energia, dá um pique muito alto. Atividadezinha, pausa o vídeo 10 segundos e já a gente retorna. Vamos lá fazer a relação aqui dos quadradinhos com a descrição. Interferência de geradores e raios seria aqui um ruído, né? Aumento repentino da tensão superior a 100% da tensão normal em uma linha, seria um pico. Aumento dramático na tensão acima do fluxo normal da corrente elétrica, que seria sobrecarga. Fornece um nível constante de energia elétrica a um computador ou outro dispositivo, seria o UPS, o no-break. Fornece uma bateria de reserva para alimentação de energia quando a tensão de entrada cai abaixo do nível normal, seria aquele SPS, fonte de alimentação espera. Vamos ver aqui. Isso aí, acertamos tudo. Com isso encerramos a nossa aula de hoje, bem rapidinho, e na próxima aula veremos sobre arquiteturas de CPU. Valeu pessoal, até lá!